Hoje eu vou te citar 3 investimentos para iniciantes em fundos imobiliários, tá? É uma das classes de investimentos mais seguras que existem no Brasil, é uma das classes de investimentos que mais te geram renda passiva, ou seja, é uma forma de você se expor a um investimento que tende a te dar um retorno todos os meses e você usa esse dinheiro para investir na sua carteira e fazer ela crescer cada vez mais, tá? Então eu separei 3 opções para iniciantes ou para quem obviamente já investe há algum tempo. Mas antes disso, eu quero te explicar a diferença entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é quando a renda, o dinheiro que entra na sua conta, ele é proveniente do seu trabalho, né? Então você vai lá no escritório, chega lá, sei lá, 8, 9 horas, 10 horas da manhã, não sei, você trabalha o dia inteiro e aí você vai receber um valor pelo valor que você agregou, pelo que você produziu, pelo seu resultado. Isso aqui é renda ativa. A renda passiva é um investimento diferente, onde você trabalhou, fez dinheiro, pegou essa grana, alocou em alguma coisa. Então você comprou um imóvel, por exemplo, e ele está gerando aluguel. Isso aqui é uma renda passiva. É algo que mesmo se você estiver em casa, você vai receber na sua conta. O fundo imobiliário, ele tem uma parcela ativa, ou seja, na escolha de um bom investimento, mas depois de escolher um bom investimento, ele passa a te gerar uma renda passiva, um dinheiro que entra na sua conta, mesmo se você estiver em casa. Ou melhor, mesmo se você estiver trabalhando, você vai receber uma renda que vem do trabalho e uma renda passiva. E a ideia é você transformar a renda ativa em uma renda passiva e você ir jogando para cá cada vez mais, até a hora que a renda passiva fique muito maior e você possa ter mais liberdade de fazer o que você quer por opção e não por obrigação. Então, primeiro, existe uma diferença entre investir em fundo imobiliário e em ações. Quais são as principais diferenças? Primeiro, em termos de risco. O que é mais arriscado? Investir em fundo imobiliário ou ações? Claramente investir em ações, tá? Então tem essa tabela que o meu time preparou e o meu time buscou todos os resultados de fechamento, tanto do Ibovespa quanto do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, desde 2013. E quando a gente olha para risco, uma das coisas que a gente analisa é a volatilidade disso daqui, ou seja, se sobe muito, se cai muito, é mais arriscado algum ativo. Então, para a gente investir nisso, a gente tem que cobrar um prêmio maior. Então, se você olhar para o IFIX, a volatilidade dele foi de 32,57%. Se você buscar a volatilidade do Ibovespa, foi de 93%. Ou seja, o Ibovespa variou muito mais, tanto para cima quanto para baixo. Então, o Ibovespa ele teve mais risco, ele apresentou mais oscilação para sua carteira. Porém, o maior risco, ele te traz tanto mais prêmios quanto mais prejuízos. Então, a sua escolha é mais elástica, você pode ganhar mais ou perder mais. E no caso aqui de ações e de fundos imobiliários, os fundos imobiliários tiveram um retorno de 86% no período e a bolsa de 115%. Então eu diria que você teve um prêmio aqui de praticamente 30% por uma volatilidade muito maior no prazo de 2013 até agora. E aí você que me disse se vale a pena correr esse risco ou não. Mas aí você se pergunta, tá valendo a pena comprar fundo imobiliário agora? Vale a pena? Porque a taxa de juros aumentou muito, a inflação está muito alta. Eu vou te dar alguns números para te ajudar nessa decisão, que é sua. Você tem que decidir isso daqui. Nunca delegue esse tipo de decisão. Então, olha só, primeiro número de investidores. Dezembro de 2016, a gente tinha 89 mil investidores em fundos imobiliários. O mercado estava começando. Eu lembro que eu investia, na verdade, bem antes disso, quando eu era assessor de investimentos ainda, então tinha menos gente ainda. Aí, 2017, 121 mil pessoas, depois 208 mil pessoas, 645 mil pessoas, foi quando começou a explodir esse mercado. Aí 2020 aqui, 1.172.000 pessoas, 1.546.000 pessoas, tá? Em 2021, dezembro, e o número aqui, enfim, cresceu pra caramba. Foi talvez uma das classes de ativos, se não foi a que mais cresceu, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos. Então as pessoas têm desenvolvido mais interesse por isso. Mais interesse por isso gera a possibilidade de mais empresas abrirem seu capital, captarem recursos na bolsa, usarem a bolsa como um instrumento. Então você traz mais liquidez para o mercado, que é um problema hoje dos fundos imobiliários, né? Então, um dia desse eu quis sair de 200 mil reais de uma posição de um fundo imobiliário que eu tinha e eu não consegui sair facilmente, né? Então imagina quando você quer sair de posições maiores. Então é ruim para vender, é ruim para comprar. Então isso daqui é um problema que está sendo sanado com o tempo e cada vez mais as pessoas se interessam por esses ativos e mais pessoas se interessando, mais opções, melhor para os investidores, tá? Primeira coisa é isso, tem mais gente interessada e mais gente, maior demanda. Depois, e talvez o mais importante, é a questão da taxa de juros
juros altas. A gente estava numa taxa de juros de 2% até agora há pouco. Só que o que a gente percebe, né? Os fundos imobiliários, eles têm uma relação inversa com a taxa de juros. Porque imagina, se a taxa de juros ela está em 2% ao ano, e aí o fundo imobiliário, o que ele é? Ele é eu tendo dinheiro no fundo imobiliário, esse fundo imobiliário ele compra um imóvel, por exemplo, e ele cobra aluguel de alguém. E aí, esse fundo imobiliário vai receber um aluguel de, por exemplo, 7% ao ano. Eu vou preferir ganhar 7% ao ano do que 2% ao ano. Então eu vou comprar um fundo imobiliário. Só que aí imagina que de repente a taxa que era 2% sobe para quase 13% e o fundo imobiliário está pagando 7%. As pessoas vão pensar o seguinte: eu prefiro ganhar 13 do que 7. Então as pessoas vão vender o fundo imobiliário e vão comprar a renda fixa e não vão investir no fundo imobiliário até que o preço dele caia de tal forma que o meu rendimento seja maior do que esses 7%. Por quê? Porque esse investimento não tem risco. Esse daqui, ele oscila, ele é mais volátil. Então eu preciso cobrar um prêmio maior por investir aqui. Então quando a taxa de juros sobe, o preço de um fundo imobiliário cai para que o dividend yield dele suba. Então existe uma relação inversa, onde a taxa de juros cai, o preço do fundo imobiliário sobe. Quando o preço de um fundo imobiliário sobe, geralmente a taxa de juros caiu, e a gente continua esse ciclo de tempos em tempos. Então olha que o IFIX, de 2012 a 2014, ele subiu. O que aconteceu com a Selic? A Selic tinha caído. Aí depois a Selic, ali para 2015, 2016, ela tinha subido. O que aconteceu com o IFIX? Caiu. Aí depois a Selic começou a cair ali 2017 até 2020. O que aconteceu com o fundo imobiliário? Foi a maior alta dele, subiu drasticamente, subiu de 2016 até 2020, uma alta impressionante, que foi justamente quando tivemos uma queda impressionante da taxa de juros. Então, quando a gente tiver a taxa de juros subindo, fundos imobiliários, em tese, apresentam queda, tá? Então, a gente tem esse movimento acontecendo. Quando a taxa de juros sobe, geralmente a gente perde dinheiro em fundo imobiliário. Aí você se pergunta, se isso está acontecendo agora e a taxa de juros subiu, logo, não é o momento para comprar o fundo imobiliário. Só que aí eu te pergunto, você quer comprar antes de cair ou depois de cair? Porque esse foi um movimento que acabou de acontecer com a taxa de juros, que foi de 2 para 13. E hoje tem várias notícias saindo onde estão dizendo que a taxa de juros, a taxa de juros futura, de fato, ela está sendo alongada, ou seja, prazos maiores com taxas de juros maiores. E eu preciso alertar você, confia em mim, que me segue, que você tem que olhar para isso. Esse é um bom momento para você olhar para isso. E aí, mais do que a Selic disparou, só se for o número de curtidas desse vídeo, que eu te faço um grande pedido agora para você clicar no botão que está aqui embaixo e você curtir esse vídeo. Porque curtir esse vídeo ajuda demais o canal a crescer. Cara, a gente faz um trabalho aqui há mais ou menos 7 anos já com um time gigante, e é uma baita de uma recompensa para a gente ver esse vídeo sendo curtido, sendo disseminado, sendo compartilhado para várias pessoas, tá bom? Então curta esse vídeo e se inscreva no canal também. Então, antes de eu entrar nas 3 opções de investimentos para iniciantes, deixa eu contar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram com os meus fundos imobiliários. Existe uma coisa chamada Magic Number. Magic Number é uma métrica que eu utilizo, que eu chamo de número mágico, que é quando você tem um número de fundos imobiliários suficientes para que eles, pagando o rendimento mensal que eles pagam, você consiga comprar uma nova cota de fundo imobiliário. Então imagina só, você tem um fundo imobiliário que custa R$100 e o fundo imobiliário te paga R$1 por mês. Se eu te pagar R$1 por mês, o que você vai fazer se você receber R$1 na sua conta por mês? Você não vai poder reinvestir. Então você não está trabalhando com juros sobre juros. Se você tiver 100 cotas de um fundo imobiliário que custa R$100, você vai receber por mês R$100 de dividendos ou de rendimentos. E aí você vai pegar esses R$100 e vai poder comprar uma nova cota de fundo imobiliário. Então, se você atingir o número de 100 cotas nesse caso, você atingiu o Magic Number. E as pessoas olham muito para a oscilação dos fundos imobiliários, e é importante você olhar para isso, mas o mais importante é você olhar para quanto você está recebendo por cada cota que você tem. Então, os meus fundos imobiliários, de uma forma geral, eles caíram no período recente, a taxa de juros subiu muito. Mas olha o que aconteceu com o rendimento que eu recebo por cota. Em janeiro de 2021, BCFF pagava por cota 56 centavos. Agora, ele está pagando 54 centavos por cota. Então, não mudou muito de fato. Antes, eu precisava ter 170 cotas de BCFF para todo mês eu poder comprar uma nova só com os rendimentos. Como o preço de BCFF caiu, hoje você atinge o Magic Number com muito menos esforço. Com 122 cotas de BCFF, você consegue
receber o que é preciso para comprar mais uma cota por mês. O ALZR, que é um outro fundo que eu tenho, ele pagava 49 centavos por mês de dividendo. Hoje ele está pagando 78 centavos. Então não só ele está pagando muito mais de rendimento por mês, como o preço dele também caiu. Então o Magic Number dele era 262, agora é 148, ficou muito mais atrativo. Se eu pego o HGLG, era 78 centavos por mês, agora paga 1,10. E o preço caiu de 180 para 162, logo eu preciso de menos cotas para que eu possa comprar novas cotas. O XPLG pagava 58, agora paga 68, tá? O preço também caiu, logo eu preciso de menos cotas para poder multiplicar meus investimentos todo mês. E o KNRI foi de 69 para 84, o preço caiu de 159 para 132, logo também preciso de menos cotas para multiplicar os meus investimentos. Então o que eu quero te passar aqui? Eu quero te passar que você vai ter muitas oscilações e óbvio, né, se a gente tiver uma bola de cristal, é muito melhor a gente escolher o que vai subir, vender o que vai cair, etc. Mas é muito importante ter a visão de longo prazo, onde você olha para os rendimentos mensais que entram na sua conta, pegar isso daqui, especialmente em momentos de extrema baixa, e você multiplicar o seu capital, tá? Geralmente esse é o momento onde você entra e é o momento onde a maioria das pessoas que saem costumam perder dinheiro de uma forma estrutural. Existem as exceções. Então, como escolher fundos imobiliários? Tá? Quantos fundos imobiliários ter na carteira? Bom, tem gente que pensa, vou ter 30 fundos imobiliários, vou ter 40 fundos imobiliários, né? Vou ter 20 fundos imobiliários. Eu particularmente acho que não tem muita diferença entre você escolher 10 fundos imobiliários ou 20 fundos imobiliários, porque eles já são extremamente diversificados, tá? Então eu trouxe 3 opções aqui para iniciantes ou pessoas que já investem há algum tempo. A primeira opção é uma que eu não invisto, mas é uma das mais fáceis se você quer se expor aos fundos imobiliários. A segunda é uma opção que eu invisto, tá? Mas óbvio que não é uma recomendação, mas existe uma ideia legal por trás disso. Em terceiro lugar, é uma outra opção que é uma recomendação, mas do Ricardo, que é um analista de fundos imobiliários da Speech. Primos, recado rápido aqui, pausa no vídeo. É um recado engraçado, porque eu tenho um recado para te dar, mas eu não posso falar o que é. Ou seja, isso é meio maluco, não é? Mas eu tenho uma direção para você. Segue o canal no YouTube do Primocast, tá? Ou seja, segue o Primocast aqui no YouTube, mas eu não posso te falar o porquê. Ainda não posso falar o porquê, mas confia em mim. Tá onde que tá, Dani? Tá em algum lugar? Tá na descrição. Segue o canal do Primocast no YouTube, porque semana que vem temos novidades que eu não posso falar, mas enfim, o que vocês acham que é? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço. Então vamos lá. O primeiro é o mais simples, tá? O primeiro é o XFIX. O que é o XFIX? É um ETF. Um ETF, ele costuma replicar algum índice. Então, em vez de você escolher um fundo imobiliário específico, dentre vários que você pode escolher, você compra um ETF. Esse ETF compra vários fundos imobiliários e esses fundos imobiliários compram vários ativos imobiliários. Então, esse ETF, no caso, é chamado de XFIX 11 e está custando R$ 9,91 mais ou menos hoje, né? Não sei na hora que sair esse vídeo. Então, com muito pouco dinheiro, você consegue comprar 81 fundos imobiliários. Com R$10 você vai lá comprar, cara, com menos de R$100 você vai comprar 81 fundos imobiliários. Então aqui, você não está se preocupando em escolher um fundo imobiliário. Você está comprando 81 fundos imobiliários ao mesmo tempo e cada fundo imobiliário tem mais 1 bilhão de ativos. Quais são as vantagens? Mesmo se você não entende nada de fundos imobiliários, mas quer começar de alguma forma, pode ser um começo, é prático. Tá? Você não precisa olhar para tudo e você diversifica demais o seu capital. Qual que é a desvantagem? Com esse ETF, os dividendos eles vão ser pagos dentro do fundo. Então, na prática, tem pouca desvantagem, mas você não vai ver aquele dividendo entrando e você vai escolher, né, onde você vai colocar. Eles vão ser reinvestidos diretamente. Se tem uma taxa de administração de 0,3% a mais, né, acaba sendo uma desvantagem pequena, mas é uma desvantagem a longo prazo. E você perde o poder de escolha, tá? O que, enfim, pode ser uma vantagem ou desvantagem, dependendo do seu grau de conhecimento, tá? Segunda opção de fundo imobiliário é o BCFF11. É um fundo imobiliário que eu tenho, tá? E de novo, não tô te recomendando nada disso, mas é legal você pegar uma lógica. Por quê? Porque existem fundos de fundos. O BCFF ele é um FOF, é um Fund of Funds, tá? E tem alguns Fund of Funds disponíveis no mercado. Esse fundo ele é gerido pelo BTG Pactual. E aí quando você entra no BCFF, né, todos os fundos imobiliários têm relatórios, você consegue ver como que isso daqui está alocado. Então se você comprou uma cota de BCFF, você consegue se expor a 20 investimentos diferentes na carteira, né? Então, 8,5% de BCFF está em EZTB, depois 8% está em REPE, depois 7% está em Canip, BTCR. Enfim, você tem uma série de outros fundos imobiliários que investem em uma série de outras coisas. Então, você vai ter uma carteira muito diversificada com uma única opção. Eles têm outros Fund of Funds, né? Então, ó, vocês devem estar vendo na tela agora uma lista de Fund of Funds. Essa é uma opção simples para vocês escolherem. E quando você olha para o P sobre VP do BCFF,
esse número é de 0,85. Para quem não sabe, o P sobre VP é um indicador que pega o valor de mercado do fundo e divide pelo valor patrimonial. Então, como ele está sendo negociado abaixo de 1, é quase como se ele estivesse sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, ele pega todos os fundos imobiliários que ele tem, valem X. Ele está sendo negociado a 0,85X, ou seja, abaixo do valor patrimonial. Como um todo, ele tem uma taxa de administração de 0,15%, mais 1,10% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele é um fundo hoje de quase 2 bilhões de reais e por ser um fundo grande, ele tem mais liquidez do que a maioria dos fundos, tá? Ele tem um dividend yield de 9,23% ao ano ao preço de hoje. E isso daqui é isento de imposto de renda. Então vale dizer que é muito próximo da Selic, mas você tem um ativo que, além de ter esse dividend yield, geralmente tende a acompanhar, né, o ajuste da inflação no médio e longo prazo. E vale dizer que o BCFF está com o P sobre VP abaixo de 1 e muitos fundos que o BCFF investe também estão com o P sobre VP abaixo de 1. Então você tem um deságio, né, sobre deságio. E o terceiro, uma recomendação de fato de investimentos, tá? Do Ricardo. Vou deixar inclusive um link aqui para vocês baixarem um relatório gratuito do Ricardo, se vocês querem se aprofundar nesse. Mas esse fundo recomendado é o HGRU11. O HGRU11 é um fundo de tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos e ele tem uma gestão do Credit Suisse, que segundo o Ricardo, é uma das melhores administradoras, tá? Ele tem 88 imóveis em 8 estados brasileiros, com exposição a vários segmentos: a varejo alimentício, varejo vestuário, setor educacional, e tem grandes empresas que são, de fato, aquelas que pagam aluguel, né, para o HGRU. Então você tem Pernambucanas, o Sam's Club, Anima Educação, IBMEC, tem vários. O P sobre VP hoje é relativamente justo, né, de HGRU, porque ele é de 1, então não está sendo negociado com um prêmio ou nada disso. A taxa de administração é de 0,9% ao ano e o dividend yield é de 7,7%, considerando o preço da cota de fechamento de maio. O HGRU não tem vacância, então significa que tudo está alocado, todo mundo está pagando em dia, isso é muito importante, tá? Então isso é bom para o cotista. E aí uma informação relevante que o Ricardo deixou anotado aqui para mim é que eu já tive uma grande parte do meu capital em HGRU, porque em junho de 2021, quando o BCFF era uma das minhas maiores posições, o HGRU era uma das 5 maiores posições do BCFF, né? E como eu tinha BCFF, que era um fundo de fundos, eu acabava tendo também HGRU. De novo, tem um link para vocês baixarem o relatório gratuito na descrição aqui, para vocês acessarem HGRU com mais informações e mais detalhes de um analista, tá bom? Me conta aí, você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Segundo, quais fundos imobiliários você tem na sua carteira? E se você quiser que eu grave vídeos assim sobre investimentos em outras classes de ativos, talvez, sei lá, quem sabe criptomoedas, talvez ações, talvez renda fixa, talvez algum nicho de renda fixa, enfim, deixa nos comentários para eu saber e produzir um outro vídeo. Tá bom, primos? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!